No dia que você entender que o teu Deus é suficiente, que Ele é o bastante para você, a transformação da sua família vai começar por você. Porque aquilo que você carrega, a atmosfera de glória que você carrega, homem, mulher, mãe, qualquer um que está dentro de casa intercedendo por alguém, a atmosfera de glória que você carrega vai fazer com que o diabo bata em retirada. Porque quem tem que ceder na sua família é Satanás, não é você. Mas às vezes a gente cede, a gente cansa, né? E a gente vai se distrair, ao invés da gente ir pegar as armas espirituais. Efésios 6 diz que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. É contra os principados, contra as potestades. Você está lutando com o mundo espiritual. Então pare de lutar com as pessoas e brigue com o diabo. A briga com Satanás, ela não é uma briga no mundo natural. É uma briga que envolve clamor, busca, oração, estar na casa de Deus, não só no domingo, porque a nossa vida com Deus não pode se resumir a 2 horinhas de culto. Nós temos que estar quase todos os dias. Eu lembro, pastor Elisete, que eu falei: Deus, se é para eu ser crente, então eu vou ser crente de verdade. E eu me envolvi em todos os departamentos que eu pude da igreja. Eu não tinha filho ainda. Eu falei: eu vou cantar no coral das irmãs, eu vou ajudar lá no grande coral dos jovens. Eu era bem jovem, né? Ainda sou, né? Jovem há mais tempo, mas eu era mais jovem há menos tempo naquela época. E eu me envolvi em tudo que eu pude. Eu comecei a trabalhar. Fizeram um mutirão para limpar a igreja do 1191, quando ela foi fundada. Eu fui lá, gente. E eu falei: eu quero participar disso. E eu estava lá com a pastora Elisete, limpando os bancos, tirando a poeira para a inauguração da igreja. O pastor Silas falou assim: preciso de alguém para ajudar no louvor, no culto da vitória que vai inaugurar. Eu falei: eu fui lá, me prontifiquei para trabalhar. Porque como dizia o meu pastor José Santos, que descansa no Senhor, quem trabalha não dá trabalho. E enquanto eu trabalhava, o meu milagre me encontrou trabalhando. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Todos sabem que o meu marido hoje é um pastor, é um homem de Deus. O pastor Silas, ele tem uma palavra e ele fala que bem-aventurado, no Salmo 1, né? É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vi o pastor pregando sobre isso, falando sobre o processo da queda de alguém. A pessoa primeiro está andando, depois ela se detém, depois ela se assenta. É um processo que leva tempo, mas o diabo, ele tem tempo. O diabo, ele não tem pressa. E ele fica observando. Ele é um psicólogo milenar. E se engana quem pensa que ele é burro. Ele não é burro. E ele sabe muito bem como trabalhar contra nós. E ele trabalha em equipe. O trabalho dele envolve tempo e envolve uma equipe formada por pecadores, ímpios, escarnecedores. E muitas vezes é com essas pessoas que a gente se mistura, ao invés de se misturar com o povo de Deus. Você hoje está aqui misturado com o povo de Deus. Você tem tudo para dar certo hoje. Você tem tudo para sair daqui melhor do que você entrou. Você tem tudo para ter o seu milagre. E eu quero declarar, em nome de Jesus, que o diabo não vai roubar seu coração, filho. Não vai, não vai. Em segundo lugar, o pecado jamais vai te entregar aquilo que te prometeu. A Bíblia diz que depois de ter gasto tudo, o que aconteceu, gente? Houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo. E ele começou a trabalhar com os porcos. Vocês já sabem da história. Para um judeu, a humilhação que era trabalhar com porcos ainda por cima. E ele teve vontade de comer a comida dos porcos. Miserável. Resumindo, ele se deu mal. Porque o pecado não entrega o que te vendeu. O que ele vende? Pecado vende alegria, mas entrega o quê? Tristeza. Ele vende prazer, mas ele entrega o quê? Dor. Ele vende amor, mas entrega ódio. Ele vende vida, mas entrega morte. Porque quem está por trás do pecado é o pai da mentira. A única coisa que ele tem paternidade é a mentira. Satanás. Ele engana, ele ilude. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Então eu vim aqui como mãe para dizer para você, filho, já que aqui é a conferência da família, de todas as idades, tá bom? Não se iluda. Não se iluda com o pecado. O pecado nunca vai te entregar o que te prometeu. Nunca, jamais. Nunca vai te trazer a felicidade que ele prometeu. Eu fico pensando em Davi, a integridade, o talento, a grandeza daquele homem segundo o coração de Deus, diante de uma ilusão de prazer. Quantas e quantas vezes ele precisou ver aquela mulher se banhando, bonita? Quanto tempo ele passou desejando aquilo que ele não podia ter, aquilo que Deus não tinha dado para ele? E de repente, aquele pecado gerou uma desgraça naquela família, que teve consequências a longo prazo. Porque é isso que o pecado faz. Ele vem com uma proposta de prazer, mas o final é morte, é tristeza, é angústia. Eu sei que muitos aqui têm vivido isso, têm amargado essa dor. Algumas pessoas orando por vocês hoje, o Espírito Santo falou ao meu coração que algumas pessoas chegariam aqui hoje quebradas, destruídas, se sentindo culpadas pelos pecados que cometeram, porque foram seduzidas, foram iludidas e foram engolidas pelo pecado. Eu estou aqui para te dizer que hoje é noite de restauração para você. E você que tem orado por alguém que está no mundo iludido pelo pecado, não se desespere. Você está aqui na casa de Deus. O Espírito Santo não parou de trabalhar e de fazer aquilo que lhe é devido. Eu fico lembrando de Atos capítulo 16. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam, e de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, e abriram-se todas as portas, e as cadeias de todos foram soltas. E aí eu nunca tinha reparado o versículo que vem depois, que diz assim: e o carcereiro acordou. O carcereiro estava dormindo. Tinham dito para ele que ele tinha que guardar a prisão, que ele tinha que vigiar Paulo e Silas, que ele não tinha que tirar o olho. Mas o cara foi dormir, ficou cansado, amarrou os pés dos prisioneiros e foi tirar uma soneca. Eu desconfio, a Bíblia não diz isso em nenhum momento, mas assim, o pastor Silas fala que a gente pode ter licença para conjecturar. Então aí vai a minha conjectura, olhando para lá, porque eu não quero nem ver a cara do pastor Silas. A minha conjectura é que Deus provocou aquele terremoto só para acordar aquele carcereiro. Deus pode provocar um terremoto agora só para acordar quem está dormente dentro da sua casa. Você crê nisso? Porque eu estou pregando aqui para mim mesma. E eu creio que enquanto eu estou aqui adorando a Deus, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, louvando ao Senhor, o Espírito Santo, na hora certa, no momento dele, no tempo dele, ele vai provocar um terremoto que vai abalar os alicerces da prisão de quem está prisioneiro dentro da minha casa, porque ninguém vai ficar para trás. Tem alguém aqui para concordar comigo?